Eu gravei esse vídeo para explicar como é a elaboração de um DRE, ou demonstração do resultado do exercício. Eu entendo que muitos têm pouca familiaridade com esse tema e por isso têm certa dificuldade na elaboração do DRE. Eu espero então que esse vídeo ajude. O DRE é o demonstrativo contábil que mostra como é que está resumido a operação da empresa. Nesse DRE são confrontadas as receitas, os custos e as despesas para se chegar ao resultado, ou ao lucro, né? Que é o que a gente deseja que a empresa tenha. O demonstrativo de resultado ele pode ser mensal, trimestral, anual, não importa, né? O importante é que a empresa tenha uma avaliação de como é que foi o desempenho naquele período. Então, primeiro nós vamos desenhar como é que é a estrutura básica do DRE. E depois nós vamos pegar cada um dos blocos para uma explicação um pouco mais detalhada. Então, o DRE tem as seguintes contas, ou os seguintes itens. Primeiro nós temos a receita operacional bruta. Também conhecida como ROB. Depois, nós temos as deduções, que são diminuídas dessas receitas. As deduções. Aqui é composto por impostos e devoluções. Depois eu vou explicar isso melhor. Eu, retirando as deduções da receita operacional bruta, eu vou ter a receita operacional líquida. Também conhecida como ROL. Depois disso, eu tenho o meu custo, é o custo do produto vendido, que é tudo que tem relação à fabricação do produto ou à aquisição de mercadorias, se for o caso. A sigla dele é CPV, custo do produto vendido. Eu vou explicar tudo isso mais relacionado a uma indústria, mas para o comércio e para serviços também tem a mesma estrutura de DRE, só há uma adaptação da nomenclatura. Bom, eu tenho a receita operacional líquida, depois tenho o custo do produto vendido. Eu diminuo o custo do produto vendido da receita operacional líquida, eu vou ter o lucro bruto. Depois do lucro bruto, eu vou ter a despesa administrativa. Depois, a despesa comercial. Então aqui eu já posso fazer mais um totalizador. Eu pego o lucro bruto, tiro a despesa administrativa, tiro a despesa comercial, eu vou ter o lucro antes dos juros e tributos sobre a renda, vamos chamar aqui de imposto de renda, aqui está junto à contribuição social. A sigla é LAGIR, que é lucro antes dos juros e do imposto de renda, ou EBIT, que é a mesma coisa, só que em inglês. Bom, então aqui eu tenho um totalizador, já sei qual é o meu primeiro resultado. Depois disso, eu tenho o resultado financeiro. Que é o quanto eu recebo ou eu pago de juros pelo dinheiro que eu aplico ou eu tomo emprestado. Então, tiro o resultado financeiro, vou ter um outro nível de resultado, que é o resultado antes do imposto de renda. Do imposto de renda. Tiro, então, o imposto de renda. E contribuição social, que vai aqui também. Tá? Aplico, então, o imposto de renda sobre o resultado e vou ter o lucro líquido. Então, essa aqui é uma estrutura bem básica
do demonstrativo de resultado do exercício. Dependendo do tipo de empresa, eu posso ter outros itens aqui. Mas vamos ficar, que é o que nos interessa para as aulas, com essa estrutura mais geral e mais simples de um demonstrativo de resultado, que é isso que nós vamos usar aí no nosso dia a dia. Ok? Muito bem. Agora eu gostaria de explicar para vocês cada um desses blocos, tá? Deixa eu voltar aqui. Nós temos alguns blocos que a gente pode identificar nesse demonstrativo de resultado. Um desses blocos é o bloco das receitas. Esse primeiro bloco aqui. Então, esse bloco da receita, ele se compõe de receita operacional bruta, as deduções dessa receita e a receita operacional líquida. O segundo bloco é o bloco dos custos, que é tudo o que é utilizado para fazer o produto. Depois eu tenho o bloco das despesas administrativas, tenho o bloco das despesas comerciais, que é as despesas de vendas, e tenho um bloco de resultado financeiro, que é o que eu ganho ou pago de juros. E, finalmente, o bloco aqui dos impostos ou dos tributos sobre a renda. Então, nós vamos agora ver cada um desses blocos e como é que eles se interagem aí no demonstrativo de resultado. Então, a receita. Vamos falar primeiro da receita. O bloco de receita é o quê? É tudo que eu ganho com a venda do meu produto ou serviço, né? Da mercadoria que eu compro, se for uma loja e tal. Vamos falar, como eu disse, de indústria. Então, normalmente, a receita é a soma de todos aqueles produtos que eu vendi. Normalmente, quando eu vendo um produto, eu tenho uma quantidade que é vendida multiplicado por um preço. Essa quantidade pode ser peças, né? Pode ser quilos, pode ser litros, enfim, né? A unidade que a empresa quer, usualmente, trata os seus produtos. E eu tenho um preço de venda, né? Esse preço aqui, então, ele já tem os impostos. Bem, o primeiro bloco que eu gostaria de explorar com vocês é o bloco das receitas. Esse bloco das receitas, ele é a soma de tudo que a empresa vendeu naquele período. O nosso período aqui, para simplificar, nós vamos falar do mês. Então, toda a quantidade dos vários produtos que a empresa vendeu no mês, ela multiplica pelo preço de venda, né, de cada produto, emite as notas fiscais, e aí ela tem, então, a receita. Aqui nós temos a receita operacional bruta, a soma de todos os produtos vendidos, a quantidade vezes o preço. Então, vamos imaginar aqui que nós tenhamos vendido 1.000 unidades, pode ser peça, quilos, litros, metros, seja o que for. Então, 1.000 unidades multiplicado por R$ 120, que é o preço por unidade. Então, nós vamos ter uma receita operacional bruta de R$ 120 mil. Então, receita operacional bruta, R$ 120 mil. Lembrando, é a quantidade vezes o preço. Então, 1.000 unidades vezes R$ 120 por unidade, eu tenho uma receita bruta de R$ 120 mil. Então, esse aqui é o meu bloco das receitas, né? Ele começa assim. Bom, essa aqui é a receita bruta. Aqui no preço, eu já tenho embutido os impostos. E o imposto não é meu, é algo que eu repasso diretamente para o governo.
Então, o que a gente faz? Eu tenho a receita operacional bruta de 120 mil reais e eu vou deduzir aqui os impostos. Vamos imaginar que sobre esses 120 mil reais estão embutidos ali, nesses 120 mil reais, 20 mil reais de impostos. E aí vai me sobrar, então, a receita operacional líquida, que é a receita bruta menos os impostos. Vamos dizer assim, 100 mil reais sobrou aqui. Esse bloco de impostos aqui, ele vai numa categoria chamada deduções, lá no demonstrativo de resultado. Eu aqui estou simplificando, colocando só os impostos. Mas nas deduções eu poderia ter, por exemplo, além dos impostos, eu poderia ter as devoluções. Que é aquela venda que eu fiz, foi para o cliente por alguma razão devolveu o produto, ou porque tinha defeito, ou porque não gostou, enfim, seja qual for a razão, ele devolveu. Então essa devolução que houve, ela não é uma venda que não se concretizou. Então eu preciso retirar essa venda da minha receita bruta, né? Então eu tiro aqui junto com os impostos, tiro as devoluções. Aqui nós não estamos tratando da devolução por uma questão de simplificação. Então nós temos aqui a nossa receita operacional líquida, que é o que sobrou, é a nossa receita propriamente dita. Tá? Bom, depois nós vamos calcular os custos dos produtos vendidos, ou seja, o nosso CPV. Aqui no custo do produto vendido, nós podemos ter uma divisão entre custos diretos e custos indiretos. Os custos é tudo aquilo que compõe o produto final, que compõe ali a fabricação do produto final que a gente depois vai vender. Ele é dividido, como eu disse, em custos diretos e custos indiretos. Nos custos diretos estão aqueles custos em que é possível agregar e identificar diretamente ao produto. Então, o que eu tenho aqui como custo direto? Matéria-prima, por exemplo. A matéria-prima é possível alocar diretamente a cada produto. Ela é perfeitamente identificável. Assim como é a mão de obra direta. Exemplo aqui de matéria-prima e mão de obra. Imagina que eu tenho uma confecção, então eu tenho o tecido, né, para fazer a camiseta, né, a camisa. Então eu tenho aqui a matéria-prima, poderia ser o tecido. E a mão de obra direta poderia ser a costureira, porque ela está diretamente envolvida naquela produção. Ela manuseia o produto, ela costura e etc. Não necessariamente assim, o produto precisa ser feito à mão, né? Alguém que opera um equipamento automático também é considerado mão de obra direta. Então, isso aqui são os custos diretos. Aqui pode ter a embalagem, uma série de coisas alocadas diretamente ao produto final. E nós temos também os custos indiretos, que são aqueles custos que eles estão em função da fabricação, porém não dá para identificar ele, não dá para alocar ele diretamente, especificamente a um produto. Eles serão alocados aos produtos, mas de forma rateada, né? Então, por exemplo, a depreciação, que é todo o custo que se tem pela perda de valor das máquinas, equipamentos, enfim, prédios que se tem na empresa. Os salários do pessoal de chefia, por exemplo. Todo o material de manutenção, todo o material de limpeza, enfim, né? Tudo que está lá na fábrica, mas que não dá para alocar. A manutenção, dificilmente eu aloco ao produto A ou ao produto B. Né? Existe uma manutenção que é feita para todo mundo e depois eu até posso fazer um esquema de rateio para dizer, olha,
5% dessa manutenção vai para o produto A, 6% vai para o produto B e assim vai, né? Mas, em geral, ela não é diretamente assim alocada. Então, esses são os custos diretos. Os indiretos, desculpa. Os custos diretos, eles têm a propriedade de serem variáveis. Quer dizer, quanto mais eu vendo, mais eu tenho o consumo deles. Quanto menos eu vendo, menos eu tenho. Então, a matéria-prima, vamos dizer, né? Claro que se eu estiver fazendo aquela camiseta, quanto mais camisetas eu produzo e vendo, mais matéria-prima eu vou usar. Quanto menos camiseta eu faço, né, e vendo, menos matéria-prima eu vou usar. O que não ocorre, por exemplo, com a manutenção. A manutenção é a manutenção da máquina. Se eu fizer 2, 3 ou 4 camisetas, a manutenção vai ser a mesma. A limpeza também, a depreciação também. O chefe está lá, ele vai ganhar o salário dele se a venda for e a produção forem menores ou maiores, ele vai ganhar o salário. Então, por isso é um custo considerado fixo, né? Então, os variáveis e os fixos estão diretamente ligados aqui a custos diretos e custos indiretos. Tá? Então, nós temos esses custos. Então, a soma dos custos diretos mais os custos indiretos vão fazer o custo do produto vendido, que ele entra lá no demonstrativo de resultado. Né? Então, nós já temos aqui a nossa receita operacional bruta de 120 mil reais. Né? Tiramos aqui os impostos, as deduções de 20 mil reais. Sobrou de receita operacional líquida 100 mil reais. Ok? Muito bem. Agora eu tenho o CPV. E eu separei aqui, como eu falei para vocês, em diretos e indiretos. Vamos imaginar aqui que os indiretos eles sejam de 45 mil reais. Eu tive aqui para fazer os indiretos, eu vendi 1.000 unidades e eu tive aqui um custo de R$ 45 reais por unidade. Então, 45 vezes 1.000, 45 mil reais. E os custos indiretos, eles foram de 15 mil reais, por exemplo. Então, a soma aqui dos 45 mais os 15 vai ser de 60 mil reais. 45 de diretos mais 15 de indiretos. Então, nós temos aqui a receita bruta menos os impostos, 20 mil reais. E então sobrou 100 mil reais, que é a nossa receita operacional líquida. Aí eu tenho o custo do produto vendido, o CPV, que totalizou 60 mil reais. Ele vem de 45 mil reais dos diretos e 15 mil reais dos indiretos. Muito bem. Depois disso, eu posso fazer o meu lucro bruto. O que é o lucro bruto? É a receita operacional líquida menos o custo do produto vendido, né, de 60 mil reais. Então, eu tinha 100 mil de receita líquida, tenho 60 mil reais de custo do produto vendido. Então, o lucro bruto aqui sobrou 40 mil reais. Então, 40 mil reais é o lucro bruto. Esse lucro bruto aqui, ele vai servir para pagar as despesas administrativas, as despesas comerciais, as despesas financeiras e ainda o lucro da empresa. Ok? Bom, a seguir nós temos o bloco das despesas administrativas, que é tudo o que a gente gasta, que é o esforço para administrar a empresa como um todo. Então, nós podemos ter aqui nas despesas administrativas
os gastos com contabilidade, por exemplo, serviços contábeis, salários, enfim, né, encargos, despesas e tal, né, com a contabilidade, o contas a receber, o contas a pagar, a tesouraria, a segurança, a recepção, todos os custos, salários, etc., com recursos humanos, área de recursos humanos, né? Enfim, tudo isso, uma série de coisas aqui que eu tenho na despesa administrativa. Então, vamos imaginar que a nossa despesa administrativa aqui seja de 12 mil reais. Então, rememorando aqui, nós tínhamos uma receita operacional bruta de 120 mil, nós tiramos impostos no valor de 20 mil reais, sobrou então uma receita operacional líquida de 100 mil, nós tiramos aqui o custo do produto vendido de 60 mil reais, sobrou então um lucro bruto de 40 mil reais, que eu disse que era para pagar despesa administrativa, comercial e tudo mais. Agora nós temos então as despesas administrativas, que somam 12 mil reais. Ok? Bom, depois das despesas administrativas, nós temos aqui um bloco que é o bloco das despesas comerciais. As despesas comerciais, elas recebem aqui todos os gastos que eu tenho para o meu esforço de venda. Então, tudo que eu uso para vender o produto. Por exemplo, comissão, né? O vendedor lá vai vender o produto, vai ganhar uma comissão. Os gastos que eu tenho com fretes, os gastos que eu tenho com marketing, os gastos que eu tenho com publicidade, né? Possa estar incluído ali, divulgação do meu produto, os gastos que eu tenho lá com o pessoal do call center, os gastos que a gente tem com a telefonia da área comercial, com viagens, enfim, né? Então, tudo que é o esforço de venda vai aqui na despesa comercial. Então, vamos imaginar aqui que no nosso exemplo, nós tenhamos como despesa comercial dois blocos também. Eu tenho uma despesa comercial variável, e aqui eu posso ter comissões e fretes. Por que elas são variáveis? Porque quanto mais eu vendo, mais comissão eu pago e mais frete eu gasto. Quanto menos eu vendo, menos comissão eu pago e menos fretes eu gasto. E eu tenho também uma parte que são fixas, né? Que é algumas daquelas que eu já citei lá. Por exemplo, é o marketing, é o call center, né? Então, tudo isso aqui é fixo, independente das minhas vendas. Então, vamos imaginar aqui que, como a despesa comercial variável, eu tenha entre comissões e fretes 7% sobre a receita operacional bruta. Então, 7% da receita operacional bruta eu tenho de comissão e frete. Então, se a minha receita operacional bruta é 120 mil reais, 7% disso vai dar 8.400 reais. E eu tenho as fixas, né, que é aquela marketing, call center, atendimento ao cliente, administração de vendas e tal. Então vamos botar aqui 7.600 reais, né, para totalizar então 16 mil reais
de despesa comercial. Então, esses 16 mil reais da despesa comercial vem da soma das variáveis, que é 7% sobre a receita bruta, que dá 8.400, e das fixas, né, que são as despesas em geral, que vai dar mais 7.600. Né? Então, essas duas aqui, somadas, vai dar os 16 mil aí da despesa comercial. Ok? Então, vamos relembrar de novo tudo que nós temos até aqui. Então, nós temos uma receita operacional bruta de 120 mil reais. Eu tirei os impostos sobre a venda de 20 mil reais. Então, sobrou como receita operacional líquida 100 mil reais. Dessa receita operacional líquida, eu tirei aqui o custo do produto vendido, que para nós foi ali de 60 mil reais. Tinha 45 de direto e 15 de indireto. Então eu vou ter aqui o meu lucro bruto. Então o meu lucro bruto vai dar 100 mil, né, menos 60 mil, eu tenho aqui 40 mil reais de lucro bruto. Muito bem. Continuando aqui, eu vou tirar dele, porque eu tive despesa administrativa. Então, as despesas administrativas foram de 12 mil reais. E tivemos agora despesas comerciais, entre variáveis e fixas, de 16 mil reais. Muito bem. Então aqui o nosso LAGIR, lucro antes dos juros e do imposto de renda, nós vamos ter aqui, vai sobrar 12 mil reais. Né? Então, o lucro antes dos juros e do imposto de renda. Então, 40 mil reais de lucro bruto, menos 12 mil reais de despesas administrativas, menos 16 mil reais de despesas comerciais, vai sobrar no LAGIR 12 mil reais. Então, até aqui, eu tenho uma sobra de 12 mil reais. O outro bloco que nós temos é o bloco das despesas financeiras, ou do resultado financeiro, melhor dizendo, tá? Por que resultado? Porque ele é a diferença entre as receitas financeiras e as despesas financeiras. O que é, então, a receita financeira? A receita financeira, de repente eu tenho uma sobra de caixa e empresto isso lá no banco. Faço uma aplicação e ganho um juro com essa aplicação. Então, por exemplo, fui lá e consegui 3 mil reais de juros. Mas em outros momentos eu tenho um déficit de caixa, me faltou dinheiro. Aí fui no banco e peguei emprestado. E paguei por isso 5 mil reais de juros. Então aqui eu paguei 5 mil reais. O resultado foi o quê? Menos 2 mil reais. Porque eu tinha 3 de receita, mas tinha 5 de despesa. Então, acabou me onerando em 2 mil reais. Então, eu tive um resultado financeiro de menos 2 mil reais. Então, vamos refazer, passo a passo, o nosso demonstrativo de resultado do exercício novamente. Então, nós temos a nossa receita operacional bruta, que era de 120 mil reais. Nós tivemos impostos de 20 mil reais, impostos sobre a venda. E nos sobrou, foi igual a receita operacional líquida de 100 mil reais.
Depois disso, nós tivemos o nosso custo do produto vendido, de 60 mil reais. Então, tiramos daqui. Vai ser igual ao nosso lucro bruto, é o que sobrou para pagar as despesas administrativas, comerciais e financeiras, 40 mil reais. Bom, e depois disso, então, eu tenho as despesas administrativas, que eu tenho que tirar dali, e a nossa despesa administrativa foi de 12 mil reais. E tivemos também despesas comerciais de 16 mil reais. Então, o nosso lucro antes dos juros e do imposto de renda foi de 12 mil reais. Agora, nós vimos que nós tivemos uma despesa financeira então, despesa financeira de 2 mil reais. O resultado, né, financeiro, melhor dizendo, porque ele pode até ser positivo, mas no nosso caso aqui ele se converteu numa despesa. Então, o lucro antes dos juros e do imposto de renda foi de 12 mil, tenho 2 mil de despesa financeira. Então eu vou ter o lucro antes do imposto de renda e da contribuição social de 10 mil reais. Agora eu vou pagar o imposto de renda, né? Então eu tenho que tirar daqui o meu imposto de renda e mais a minha contribuição social. Então vamos imaginar que o governo, na tabela lá da Receita Federal, eu deva pagar 25% de imposto de renda sobre esse lucro aqui. Então 25%, vou botar aqui, sobre esse valor de 10 mil reais, vai dar 2.500 reais que eu vou pagar de imposto de renda e contribuição social. Sobrando para mim, então, como lucro líquido, 7.500 reais. Então, 7.500 reais foi o que nós apuramos como lucro dessa empresa, o lucro líquido, né, depois de pagas todas as despesas e custos e tal, foi o que sobrou para nós nesse exercício, né? Pode ser o nosso mês, ou o nosso trimestre, o ano, seja o que for. Okay? Então, com isso, a gente conclui essa elaboração do demonstrativo do resultado do exercício, né, que eu espero que tenha ficado um pouco mais claro aí para todo mundo. Ok? Muito obrigado.